Digno és, Senhor, aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, venceu a morte por nós. E se nós pensarmos direitinho, quando a gente sempre lembra, né? Eu gosto sempre de lembrar do texto de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados à morte. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não deveríamos nem estar aqui para participar desse momento tão maravilhoso. Todos nós somos pecadores. Mas aprove a Deus seu grande amor depositado na cruz, em Jesus, por cada um de nós, nos dar a oportunidade maravilhosa de podermos estar reunidos nesta manhã, nos reunirmos aqui sempre. É um privilégio para nós podermos estar na casa dele, nos reunirmos como igreja do Senhor e podermos adorá-lo, glorificá-lo, exaltado, ainda que não sejamos dignos disso. Mas, se ele nos concede essa oportunidade, é importante que nós façamos com alegria, não é verdade? Com amor, com dedicação. E uma das coisas que a gente observa na Bíblia como essência, né? A gente fala sempre que a Bíblia é um convite ao relacionamento. Um relacionamento do Criador com as suas criaturas. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a pegar um pouco de intimidade com Ele, nós percebemos uma das coisas que Ele mais tem vontade, e expressa isso na Bíblia, e um dos autores que fala muito sobre isso é o apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, o texto que a gente vai ler na mensagem de hoje, nos fala sobre esta unidade que Cristo quer para a sua igreja. Se nós entendemos tudo isso que nós falamos agora nessa pequena introdução, nós não pensamos outra coisa a não ser estarmos em unidade como igreja. E ao ler esse texto, nós nos aproximamos ainda mais disso, desse desejo de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um incansável em relação à unidade da igreja. E a carta aos Efésios, ela é uma carta doutrinária, que fala muito aos nossos corações, no sentido de nós nos consertarmos aqui ou ali. E em alguns momentos ele é bem duro em relação à igreja, mas nesse texto ele é bem incisivo e nos mostra o quanto é importante para a igreja, para todos nós, estarmos em unidade. Capítulo 4, versos de 11 a 16, nos diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. A idade chegou. Tem que usar óculos, né? Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir e para receber a palavra do Senhor nesta oportunidade, de modo que nós possamos sair daqui incomodados. A gente fica, como pastor, como pregador, né? A gente fica incomodado quando sai da igreja
e as pessoas ficam elogiando muito a sua palavra. Oh, que palavra bacana, pastor, que palavra bonita. A gente fica chateado com isso. Mas a gente fica agradecido a Deus quando você sai incomodado. Pô, essa palavra aí, pastor, pô, não podia ter falado isso não. Pô, ou então, aqui, ó, fulano é que deveria estar aqui hoje. E ele não, né? Fulano é que deveria estar aqui para ouvir hoje. Agora não tem esse problema que está sendo transmitido, né? Até o fulano que não veio está vendo lá. Mas eu pesquisei em um dos dicionários, me deu a seguinte resposta, o seguinte significado para a unidade. A qualidade de ser um, de não ser dividido. Então a gente começa a compreender que o propósito de Deus para a igreja é que nós estejamos juntos, né? Não sejamos divididos. Nós temos algumas diferenças em relação à personalidade, em relação a alguns pontos de vista, mas em relação a Cristo, a sua vontade em relação à igreja, nós precisamos estar em unidade. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele é categórico nesse sentido, a unidade da fé. Se todos nós professamos a mesma fé, nós então precisamos estar em unidade nesse propósito. A unidade da fé vai nos mostrar que Cristo é o cabeça. Ele é aquele que rege, é aquele que orienta a sua igreja. Se alguém perguntar, a Igreja Batista não tem dono não, né? A Igreja Batista, ela é administrada democraticamente. Não, ela tem um dono, é Cristo. Cristo é o dono da Igreja Batista. E ela deveria ser o dono, ele deveria ser o dono de todas as igrejas que professam o seu nome. Amém? Aqueles que professam o nome de Cristo e têm uma igreja como sendo dele, ele precisa rever os seus conceitos, ler um pouco mais da Bíblia e principalmente esse texto que mostra que Cristo é o cabeça da igreja. E sendo o cabeça da igreja, manifestando a sua vontade para conosco, nós precisamos então observar aquilo que ele orienta em relação àquilo que nós devemos praticar. E quando o apóstolo Paulo fala que ele precisa ser imitado, assim como ele é imitador de Cristo, não é à toa, né? Quando a gente observa alguns textos do apóstolo Paulo, a gente sempre vai no Antigo Testamento, a gente sempre vai nos Evangelhos e observa, olha que coerência, o apóstolo Paulo realmente era um homem de Deus, ele realmente era um apóstolo de Deus, ele realmente foi escolhido por Deus, e aquela trajetória lá em Damasco não foi à toa. Ele realmente foi escolhido por Deus porque as palavras que saem da boca dele realmente expressam a vontade de Cristo para com a sua igreja. E eu diria também que é responsabilidade de cada um de nós esta unidade, porque a fé, ela é individual. Quando nós pregamos aqui a unidade da fé, isso não significa que eu vou mandar na sua fé. Isso não significa que Cristo vai mandar na sua fé. Você o escolhe por livre e espontânea vontade. Não é assim que Deus nos colocou? Não é? Lá em Deuteronômio, capítulo, se eu não me engano, 19 ou 29, não me lembro agora. Mas ele fala, eis que ponho diante de vós a bênção, a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Isso nos mostra que nós temos, então, a oportunidade de escolher. Olha que privilégio que Deus nos dá, de podermos escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E eu, louvado seja o nome do Senhor por isso, graças a Deus por isso, eu creio que a maioria aqui, se não todos, escolheram também servir a Cristo. Amém? Escolheram Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, você está enquadrado, então, nesta palavra, no sentido de assumir a responsabilidade de estar em unidade com a sua igreja, a igreja ao qual você escolheu para servir a Jesus. Você escolheu essa igreja para servir a Jesus, amém? Todos escolheram? Dê um glória a Deus, então. Então, nós escolhemos essa igreja. Eu estava conversando essa semana e falava que eu estou passando por duas igrejas. A igreja que eu me converti, a igreja que eu me batizei, a igreja ao qual eu fui indicado ao seminário, a igreja ao qual eu pastoreei por 13 anos, que foi a primeira igreja batista em Vila do João. E estou aqui, nesta oportunidade, duas igrejas,
É claro que já preguei em várias igrejas, principalmente da Leopoldinense, mas é a segunda igreja que eu congrego, que eu tenho oportunidade de congregar. E quando eu decidi vir para cá, é claro que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu abracei esta igreja como aquela que eu preciso servir. Tive alguns problemas, algumas dificuldades, mas Deus ele vai endireitando tudo, né? Errado é aquele que fala em um ditado popular, que muita gente, até muitos crentes falam, Deus escreve certo. Não, ele fala assim, como diz a Bíblia, né, irmão? Deus escreve certo por linhas tortas. Onde a Bíblia está dizendo isso? Né? Antes do ano 2000, como diz a Bíblia, a 2000 chegarás, mas a 2000 não passarás. Né? O pessoal coloca a palavra na Bíblia a todo momento, né? Mas a Bíblia não fala nada disso. Deus escreve certo. Ele tem a sua vida na palma das mãos dele. E ainda que, um texto que eu gosto muito de Jó 37:5, né, que eu já falei aqui muitas vezes, com a sua voz Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, algumas coisas nós não compreendemos de imediato, mas é maravilhoso isso, quando a gente não compreende, ele vai se revelando, ele vai revelando para nós aos poucos, isso é tremendo. Quando a gente começa a descobrir o que Deus está fazendo na nossa vida, Senhor, é isso que Tu quer para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor, então eu vou seguir nesse caminho, eu vou trilhar esse caminho, eu estou sentindo que é isso que Tu está querendo para a minha vida, e eu tenho a certeza absoluta de que Deus quer para todos nós a unidade no Seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Se é, então, uma responsabilidade de cada um de nós, nós precisamos, então, perguntar um para o outro aí, você faz parte do corpo de Cristo? Pergunta aí. Eu não gosto muito disso, não, mas hoje coube. Quando cabe, né, a gente costuma fazer isso, né? Eu sei que, às vezes, a pessoa fica constrangida de falar um pelo outro e tal. Eu não gosto muito disso, não, mas hoje coube. Você faz parte do corpo de Cristo? Então, se você faz parte do corpo de Cristo, se você respondeu positivamente essa pergunta, você então assume a responsabilidade de buscar, de batalhar pela unidade deste corpo. Este corpo, então, ele precisa estar saudável. Nós precisamos fazer a nossa parte da melhor forma. Deus nos criou de forma maravilhosa, diferente uns dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Isso é o que é mais gostoso. Imagina se nós só tivéssemos pregadores aqui, né? Seria do louvor, das vozes maravilhosas, dos instrumentistas. Não, na igreja só tem pregador. Ia ser um bate-cabeça, todo mundo disputando quem ia pregar. Não, hoje é meu dia. Hoje... Mas nós temos mulheres que pregam, homens que pregam, mulheres que cantam, homens que são instrumentistas, mulheres, homens que oram. A gente às vezes não dá muito valor à oração, né? Tem até uma situação que foi passada com o pastor. O pastor estava no seu gabinete, ele chegou um pouco mais cedo, né? Estava lá no seu gabinete orando pela igreja, orando pela comunidade, orando intercedendo pelos doentes, enfermos. Naquele momento de oração do pastor, chega no seu gabinete, ele não tranca o gabinete para deixar, né, bem à vontade e tal. Aí chega um varão lá, bateu na porta, aliás, já foi entrando. Ô pastor, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali para a gente visitar a fulana, né? O pastor não estava orando, consagrando ali a vida dele, consagrando a igreja, ele não estava fazendo nada, ele estava orando. E esse é um pensamento de muita gente, quando você ora, você não está fazendo nada. Mas eu diria que aquele que ora dentro da igreja, ele é como os diriam os antigos, né? Ele é a coluna da igreja. Ele sustenta a igreja com as suas orações, com as suas intercessões, e a gente às vezes não dá muito valor. Mas você que ora, irmão, de repente você, eu queria pregar, mas eu não tenho essa capacidade, eu queria louvar, mas a minha voz está taquara rachada, eu queria tocar no instrumento, mas eu nunca consigo aprender. Se você ora, você está muito bem diante de Deus. Se você busca o Senhor em oração, é sinal que primeiro você ouve, você tem a sensibilidade de ouvir. E quando você fala para Deus, você não fala palavras tolas, você fala palavras
que certamente vão chegar no coração de Deus e vão ser respondidas por Ele, e certamente Ele vai abençoar a igreja através da sua oração. Então, aquele que ora, ele é muito importante também na unidade da igreja. Nós podemos, então, estar juntos, realizando tarefas diferentes, para benefício de quem? Do corpo de Cristo. Sempre em benefício do corpo de Cristo. Ontem, pastor Marcelo levou uma turma lá para se especializar em hermenêutica, em homilética, aprender até um pouco de filosofia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para quê? Para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quem foi beneficiado ali? O corpo de Cristo. O desejo de aprender faz parte da nossa vida como cristão. Nós não podemos ficar estáticos, paralisados. Ah, eu recebi a Jesus, eu sei o suficiente de Jesus. Nunca tu sabe o suficiente. Sempre tem algo a aprender de Jesus. Ele sempre tem algo a nos ensinar. A cada dia, a cada semana, nós aprendemos algo maravilhoso da parte de Deus. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus nos ensina a cada momento, a cada instante. A nossa vida é um aprendizado. Tolo é aquele que diz que já sabe tudo. Um outro grupo na igreja também que é muito mal entendido são os diáconos. É claro que em todos os setores, né, em todos os segmentos, existem aqueles que são um pouco mais chatinhos, são bacanas, são servos. E eu já pude lidar com um diácono que era bem chatinho. No sentido de, vocês vão entender, os diáconos aqui são todos bênçãos, não encontrei nenhum chatinho ainda. Mas era chatinho no sentido de, ele achava que nós, por sermos mais novos, não poderíamos passar nada para ele, como sendo mais antigo, mais veterano. Ele achava que já sabia tudo e era suficiente. Quando a gente pregava, ele vivia lá, eu era seminarista na época, ele vivia torcendo lá o nariz, virava o rosto, fingia que estava lendo a Bíblia para não prestar atenção. Terrível, né? Quando todos nós, qualquer um que estiver aqui falando, eu digo sempre o seguinte, você pode até achar a palavra fraca, a mensagem fraca, mas a mensagem que vem de Deus, ela é sempre forte. Quando ele lê esse texto aqui, não é uma palavra fraca, não é uma palavra sem conteúdo. Quando ele lê esse texto, sempre é uma palavra forte que vem ao nosso coração. Portanto, eu preciso estar atento, seja qual for a pessoa que esteja aqui pregando. Quando eu penso assim, quando eu vivo isso, eu também estou trabalhando, me responsabilizando pela unidade do corpo. Não existe ninguém melhor ou pior, nós somos um em Cristo. E trabalhando esta unidade, nós precisamos pensar dessa forma. Quando Getúlio veio aqui fazer esse apelo, né, eu tenho certeza que muitos já se mobilizaram antes dele fazer esse apelo. Quando foi falado a primeira vez, na quarta-feira, parece, né, já tinha sido falado sobre o acampamento, essa necessidade de ajuda. Tanto que ele já falou que já tem oferta já. Isso é maravilhoso, faz parte da unidade da igreja. Então, primeiro, Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados. A palavra grega ela tem um significado como uma totalidade recuperada. Quando nós pensamos em sermos aperfeiçoados pelo Senhor, nós pensamos naquela totalidade que foi ferida pelo pecado, mas que em Cristo ela é recuperada. Em Cristo, então, nós começamos a nos aperfeiçoar. Se o pecado trouxe manchas, trouxe defeitos na criatura de Deus, naquele que foi feito à imagem e semelhança dele, Jesus, então, vai fazer com que nós tenhamos essa totalidade recuperada. E aí, irmãos, olha só que coisa linda que o próprio apóstolo Paulo também fala no capítulo 1 de Filipenses. O verso 6. Aquele
Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o final. Em outras versões, há de aperfeiçoá-la, né? Nós somos, então, aperfeiçoados por Cristo a cada dia. E a cada momento que lemos a palavra, que buscamos a Ele em oração, nós estamos buscando essa perfeição. Você pode dizer perfeitamente, com toda razão, eu não vou conseguir ser perfeito aqui. Isso mesmo, você não vai conseguir ser perfeito aqui. E é por conta disso que a gente continua buscando, né? A gente continua buscando, a gente não pode retroceder, a gente não pode parar, a gente tem que continuar buscando a nossa perfeição. É certo que quando chegarmos à perfeição, nós não estaremos mais aqui. Quantos irmãos nossos já chegaram à perfeição e estão com o Senhor? Não é? Ano passado, infelizmente, nós perdemos alguns irmãos muito queridos nossos, que estão na glória com o Senhor, alcançaram a perfeição. Enquanto estivermos aqui, então, nós devemos buscar esta perfeição. Então, a igreja é o local onde os doentes vão para serem curados por quem? Por Cristo, que é o cabeça. Ele é o cabeça, ele é aquele que cura as nossas dores, ele cura os nossos pecados, ele nos limpa de toda impureza, ele faz com que nós deixemos o corpo doente para um corpo são. E esse aperfeiçoamento do corpo, ele vai fazendo com que essas partes doentes, elas sejam aperfeiçoadas, elas sejam melhoradas, até que chegamos à unidade da fé. A completude do corpo. E precisamos, então, tratar uns dos outros. E aí lembramos do ministério de Cristo, que não pensou em si mesmo. Quando ele estava lá com seus discípulos e ele queria que todos estivessem em oração e alguns estavam dormindo, ele se entristeceu. E naquele momento ele ora pedindo a Deus que afastasse dele o cálice, ou seja, aquele sofrimento, aquela luta. É como se ele pensasse: eu estou sozinho aqui nesse momento, não tem ninguém que ora comigo, não tem ninguém que esteja comigo. E quantas vezes o pastor da igreja está como que sozinho, não tem ninguém que o acompanhe, não tem ninguém que tenha a sua visão, não tem ninguém que ore com ele, não tem ninguém que trabalhe com ele. Como igreja do Senhor, nós não podemos pensar dessa forma, nós precisamos estar juntos, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, e estando junto com o pastor da igreja, para que possamos vencer todas as batalhas, todas as adversidades, em prol do corpo de Cristo, que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Que jamais possamos nos esquecer disso. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós percebermos alguém doente, nós precisamos estar lá para sarar, porque se nós somos o corpo, nós precisamos estar com esse corpo saudável para que possamos prosseguir. E olhem o que Jesus disse em João 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos discipuladores nós temos aqui? Quantos evangelistas nós temos aqui? Quantas células esta igreja tem? Quantas vidas já foram alcançadas pelos discipuladores, pelos evangelistas? Cumpriram essa palavra aí. Que privilégio nós podemos saber que Cristo intercedeu por nós. Você pode dizer assim: mas Cristo intercede por nós, pastor. Claro que Ele intercede por nós, Ele não vai deixar a gente desamparado, não. Mas olha só, lá em João, Jesus fazendo oração pelos seus discípulos, Ele não ora somente pelos discípulos, Ele ora também por nós. Também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu fui alcançado, você também foi alcançado. Aqueles que você vai alcançar foram alcançados por essa palavra, serão alcançados por essa palavra. Olha que privilégio! Isso só vai ser possível se nós estivermos pensando no corpo, na unidade desse corpo. Nós não estamos pensando assim: eu posso chegar no final do ano e dizer que eu ganhei 30 almas. Você não ganhou ninguém.
Quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus. Você jamais pode bater no peito e dizer, eu tenho capacidade para falar, eu tenho capacidade para pregar muito, e as pessoas babam quando eu prego. Que nada, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estava nem vivo. Nós só temos a capacidade de pregar, só temos a capacidade de anunciar, só temos a capacidade de transmitir a palavra, se esse poder nos for dado do alto. Do alto. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que faz isso com a gente. E aí, em segundo lugar, Deus quer que sejamos adultos, espiritualmente falando. Quantas fábulas, né? Quanta coisa a gente tem por aí, quanto lixo. YouTube está cheio. Facebook nem se fala. Qualquer um acha que tem o direito de chegar lá, falar um monte de abobrinha e ter um monte de seguidores. Ah, dá um like aí, dá isso, não sei o quê, dá aquilo outro e aquilo. Fantasias têm levado muita gente para fora do Evangelho. No sentido de não compreender o verdadeiro propósito de Deus para ele como igreja do Senhor, como em parte integrante do corpo. Ah, eu não estou muito satisfeito nesta igreja, eu vou procurar uma outra igreja. Ah, eu vou na igreja de fulano ali, aquela igreja está muito na mídia, aquele pastor é uma estrela, eu vou estar lá, vou estar junto daquela igreja, vou aparecer também, e é isso, e aquilo. Ou seja, fazem a sua vontade. Quando o próprio Jesus, completando aquele texto que a gente falou, que ele estava orando e os discípulos estavam dormindo, né? Ele ora ao Senhor pedindo que afastasse dele aquele sofrimento, mas ele prossegue a sua oração e diz, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Lembra que nós perguntamos, você faz parte do corpo de Cristo? Se você respondeu positivamente, a sua vontade precisa ser estabelecida com a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que tem que ser aquilo que você deve fazer. Portanto, está difícil, eu não tenho oportunidade, e é isso, é aquilo, eu queria uma igreja. Você está fazendo a sua vontade, eu não estou me sentindo bem. Se Deus te chamou para aquele lugar, só saia se Ele mandar. Só saia se Ele direcionar. Quando você busca conforto, estabilidade pessoal, você não está buscando a vontade de Deus. Quando você busca a vontade de Deus, é muita batalha, irmão. É muito sofrimento, sim. É muita dificuldade. É muito isso, é muito aquilo, mas, assim como aconteceu com o nosso mestre, foi muita batalha, muito sofrimento, muita perseguição, muita luta, muita dificuldade, mas ao final, ele venceu. Ao final, foi glória. Ao final foi triunfo sobre a morte, que nos dá a condição, que nos dá a certeza também de ressuscitarmos no último dia. Precisamos, então, deixar que Deus seja Deus em nossa vida. Deixar que Deus seja Deus, ou seja, o Senhor. Se Ele é o Senhor da minha vida, Ele vai me direcionar o caminho que eu devo seguir. Se Ele é o Senhor da sua vida, Ele precisa direcionar o caminho que você vai seguir. Sendo assim, nós tomamos posições como homens, achando que a igreja é dirigida por homens. Precisamos, então, entender que ser igreja dirigida por homens que submetem suas vontades à vontade de Deus. Eu sou homem, eu preciso, então, me submeter a minha vontade à vontade de Deus. Homens, direção, liderança da igreja, pastores,
submetam suas vontades à vontade do Senhor. Fazendo assim, vocês estão fazendo o melhor, o correto para a igreja e buscando então a unidade do corpo. Em terceiro e último lugar, Deus quer que sigamos a verdade. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, um texto também muito conhecido. De repente, se vocês me verem pregando, vocês vão falar assim, daqui a pouco o pastor Jorge vai falar João 8, 32, quer ver? É isso aí. Você não vai ser adivinho, não, nem profeta. Você vai saber que eu falo sempre, João 8, 32, porque todos nós precisamos conhecer a verdade. E eu, quando estava dirigindo a live, há 15 dias atrás, né, na quarta-feira, eu mandei para alguns parentes meus, são católicos, daqueles beatos, né? E eles assistiram. E eu fiz questão de falar muito, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E é sempre importante a gente afirmar, né? Olha, eu também conheci essa verdade. Eu estava preso, eu estava aprisionado pelo pecado, por fábulas, por coisas que não me levavam a lugar nenhum, sempre me deixavam um vazio tremendo. Mas quando eu conheci a verdade, essa verdade me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade me libertou, me transformou, me trouxe alegria, um novo sentido de viver. Ah, então você não teve mais lutas, né? Você parou de sofrer, né, João? Não, muito pelo contrário. Muitas lutas vieram, muitas batalhas vieram, muitos sofrimentos vieram, mas o segredo disso tudo, irmãos, é entender que Jesus jamais te abandona. Aí você pega um texto, aquele que ele prometeu antes de partir, né, que todos nós sabemos também, eu quero crer. Eis que estou convosco todos os dias, até quando você passar por lutas, sofrimento, dificuldade, pensar em sair da igreja porque você está se sentindo assim ou assim, pense sempre nisso, Jesus está com você todos os dias. Quando você, de repente, estiver com alguma enfermidade, sofrendo muita dor de cabeça, muito isso, muito aquilo outro, Jesus está sempre com você, Ele estará com você todos os dias. Se você está sofrendo por alguma enfermidade, isso faz parte da natureza pecaminosa, nós somos carne, estamos propensos a tudo isso, mas ainda assim nós estaremos glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Isso se chama perseverança, que precisa estar no corpo de Cristo, que precisa estar dentro de nós se pensamos na unidade do corpo. E pensar que você é importante para o corpo. Quando você falta, deixa de vir à igreja, a outra parte do corpo sente. Não pense que você é desprezível. Toda a igreja sente a sua falta. Toda a igreja te ama. Ainda que de uma forma diferente, né? Pastor Marcelo não vai chegar, se ajoelhar diante de você, meu irmão, eu te amo, né? Pode até dizer, mas ele demonstra o seu amor com a preocupação com você, com a oração a você, com a visita que é feita. Demonstração de amor, de preocupação. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós vamos lá para Hebreus capítulo 12, verso 14, e observamos que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós estamos fazendo o discipulado, não é assim que é feito? Você entrega a sua vida a Jesus, passa pelo discipulado, não é isso? É o processo de santificação. Você vai conhecendo mais a palavra, você vai conhecendo mais de Cristo, você vai se santificando, você vai observando, isso aqui não é correto eu praticar, eu enganava os outros com dinheiro, eu fazia algumas coisas ilícitas, eu não vou fazer mais, meu trabalho. Qualquer dia eu paro para contar um pouco do meu testemunho em relação a isso também.
Acho que em algum momento eu já falei um pouco. Em relação a trabalho, né? Alguma coisa que eu pedi a Deus, e Ele fez, e eu passei por uma luta tremenda desempregado. Só depois que eu fui entender o propósito dele. Mas observem, a luta, o sofrimento, a dificuldade fazem parte de nós. Nós precisamos entender que até ali o Senhor está conosco. Ele jamais deixou faltar o pão. Se algum conforto faltou, mas o pão jamais faltou. Esse é o Deus que nós servimos. Todos nós, então, queremos o crescimento do corpo. Nós ficamos felizes com a igreja cheia, né? Quem coloca muito a igreja cheia no Facebook é o irmão Esdras, né? Ele coloca, saudade, realmente dá uma saudade, todo mundo louvando, a igreja lotada, né? Hoje a gente não está podendo fazer isso, está quase chegando lá, né? Mas ainda não pode na sua totalidade, mas é uma saudade, ninguém está faltando, um sinal de que ninguém está doente. Quando seguimos a verdade, nós crescemos, nós amadurecemos, começa a ocorrer um clima gostoso, uma coisa gostosa dentro de nós, a gente olha para o outro com alegria, a gente deseja para ele toda a sorte do mundo em Cristo, a gente dá uma boa noite com alegria, a gente dá a paz de Cristo com alegria, porque nós temos a verdadeira paz, amém? Não adianta você, a paz de Cristo, você está com guerra lá dentro. Tem muita gente que dá a paz por obrigação, né? Não, porque se eu não der, eu não sou crente. Mas dentro dele está uma guerra tremenda, falta de comunhão com Deus. Mas ele tem que dar, porque se não der, não é crente. Então, as pessoas passam a se amar mais, reconhecem que Deus está acima delas e que Ele ama a todos de forma incondicional. Observem isso, Deus nos ama, Deus te ama de forma incondicional. Não é necessário você fazer alguma coisa para que Ele possa te amar. Ainda que você não faça nada, Ele te ama a si mesmo. Ele me ama assim mesmo, mesmo que eu não faça nada por Ele. Um amor incondicional, que nos mostra, que nos ensina, que se nós somos verdadeiramente servos dele, nós precisamos amar dessa forma. É triste quando a gente vê, eu vou visitar fulano, porque quando eu estava doente, ela me visitou. Isso não é palavra de crente, né? A irmã, ela não veio me visitar, ela está muito doente, mas eu vou lá. Unidade do corpo, pensando uns nos outros. Se o outro não foi te visitar, porque não teve condição, não chegou lá, não conseguiu. E mesmo que não queira naquele momento, você tem que não se igualar àquele coração. O seu coração é diferente, o seu coração é de Cristo. Então, se o seu coração é de Cristo, o seu amor é incondicional. Se o seu amor é incondicional, você vai lá para sarar aquele coração doente. Amém ou não? Nós precisamos pensar sempre assim. E aí deixamos todo o ódio, todo o rancor que nos adoece. Quanta gente está adoecida aí com rancor, com ódio de seu coração. Precisamos liberar perdão para todo lado. Isso não faz parte do coração daquele que serve a Cristo. E muito menos do coração do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí o que acontece? Versículo 16. Aí esse corpo, então, bem ajustadinho, olha só o que acontece, verso 16, bota aí para a gente. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queremos ver esta igreja com 500, 600 pessoas aqui? Queremos. Se você é integrante, parte integrante do corpo de Cristo e vive esta unidade, precisa viver essa unidade, olha aí. A justa cooperação de cada parte vai fazer o quê? O aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo.
Quando a igreja está lotada, toda a gente não fica alegre, feliz, né? Aquele louvor sai, né? Algumas vezes já me arrisquei no louvor lá, né? Que às vezes, igreja pequena, você às vezes faz de tudo, né? Você dirige, canta, prega, faz tudo. Eu já tive essa experiência. E aí, quando a igreja estava cheia, era uma outra motivação para cantar louvor. Você fazia coisa, só não falava em hebraico, mas o resto... Então, a outra motivação para todos, nós somos edificados com a igreja cheia, com um monte de visitantes, nós nos edificamos também quando cooperamos com o trabalho com o corpo de Cristo. Irmãos, que o Senhor venha complementar tudo aquilo que não foi falado nesta manhã. Que Deus realmente seja aquele que vai ser sempre o nosso direcionador. Se nós, como igreja, precisamos de direção, peçamos ao Senhor. Se nós precisamos de orientação, peçamos ao Senhor. E Ele sempre tem o melhor para a sua igreja, para o seu corpo, que somos nós.